Eu sou o missionário Joel e este é o ministro irmão Delfang. Estamos fazendo o quarto tópico desta importante lição. O título é Inspiração Direcionada. A pergunta A: além de enfraquecer e sabotar a autoridade das Escrituras Sagradas, qual é o foco crescente do sinistro ataque de Satanás? Então, irmão Joel, queridos amigos que nos ouvem, o ataque de Satanás, primeiro, é atingir as Escrituras, levar o povo a não ter fé nas Escrituras, que é a palavra de Deus. E nos últimos dias, Deus concedeu à sua igreja o testemunho do Espírito e profecia. Ele faz guerra contra o resto da semente, o remanescente, que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia. Então ele busca anular a fé nos testemunhos do espírito e profecia, que veio para o povo do advento como uma luz para nos iluminar a compreensão das Escrituras, que é a luz maior. Então Satanás busca anular a fé nos testemunhos. Por quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então este é o alvo de Satanás: abalar a fé nas Escrituras, levar o povo ao ceticismo, à incredulidade, e aí não tem a luz da salvação. E nos últimos dias ele visa enfraquecer a fé do povo de Deus na mensagem do advento, a não crer, a não aceitar as exortações, as advertências dos testemunhos de profecia, que é o testemunho de Cristo, que foi nos dado como um presente para nos preparar para os últimos acontecimentos. A notinha diz exatamente o que o irmão acabou de falar, não é? Bem lá no final. Ele trará falsas visões para enganar e misturar o falso com o verdadeiro. Isso deixará as pessoas tão aborrecidas que daí em diante verão tudo o que leva o nome de visão, como um tipo de fanatismo. Entretanto, ao compararem o falso com o verdadeiro, as almas honestas conseguirão perceber a diferença. Sim, irmão Joel, lembra que o irmão já leu também? A inspiração diz que o último engano de Satanás será neutralizar o testemunho do Espírito de Deus. Então, esse é o trabalho de Satanás nos últimos dias: anular a fé nos testemunhos. E aí, qual é o resultado? Apostasia, afastamento da fé original. Uma coisa que o irmão falou que eu acho importante é as pessoas compreenderem a verdade presente. Sim. Né? A verdade atual. Porque muitos pegam coisas lá de trás e falam, não, é dessa maneira. Quando a verdade presente, ela é sempre atual. Sim. Vamos à pergunta B? Vamos. O que acontece quando os que se dizem crentes na mensagem do terceiro anjo começam a duvidar dos testemunhos? E por que fazem isso? Então, o que acontece com aqueles que professam a fé na mensagem do terceiro anjo e começam a duvidar dos testemunhos? O resultado é o afastamento da verdade bíblica, né? A Bíblia que nos diz em João capítulo 3, 19 e 20, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então esse é o resultado. Quando nós professamos a fé na mensagem do terceiro anjo e começamos a duvidar dos testemunhos, o resultado é o afastamento da verdade bíblica. Porque os testemunhos de profecia confirmam as verdades da Bíblia. E quando nós não cremos nos testemunhos, o resultado é o desvio, é o afastamento. Isso quer dizer o quê? A apostasia. Você que está me ouvindo,
apostasia é afastamento dos princípios. E se nós professamos fé na mensagem do terceiro anjo, a mensagem que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e aponta o selo de Deus vivo à humanidade, o resultado é o afastamento das veredas antigas, da fé original do povo de Deus. Agora, e por quê? Porque através dos testemunhos de profecia, nós temos advertências, reprovações. E aí o que acontece? Muitas vezes eu amo eu amo os meus pecados conhecidos, meus ídolos, e aí eu não quero vir para a luz, eu coloco os testemunhos de lado, para quê? Para que eu não seja reprovado, porque a luz incomoda, a luz brilha, a luz ilumina, eu fico afastado da luz, e a ser afastado da luz, o resultado qual é? Afastamento de Deus, porque rejeitar a luz é rejeitar o autor da luz, e o autor da luz é o próprio Deus. Então, meu querido irmão, se você professa a fé na mensagem do terceiro anjo, creia nos testemunhos de profecia. Deus nos deu como um presente para a nossa edificação espiritual. Ali nós temos exortações, advertências para a nossa espiritualidade, para a nossa preparação para a chuva serôdia, para a nossa preparação para receber o selo do Deus vivo. E quando nós deixamos a luz de lado, o resultado, infelizmente, é fracasso espiritual, é afastamento de Deus e, por fim, a perdição. Interessante o que diz a notinha, bem quase no final. Diz assim, olha: Deus e Satanás nunca trabalham em parceria. Os testemunhos trazem o selo de Deus ou o de Satanás. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Nenhuma árvore ruim pode produzir frutos bons. Pelos seus frutos os conhecereis. Deus é quem diz isso. Quem treme perante sua palavra? Então, é isso que o irmão acabou de ler, né? É uma verdade absoluta. Nós temos que crer, não devemos dar margem à dúvida dos testemunhos. Eles foram inspirados por Deus. O dom profético foi restaurado na mensagem de Deus, na verdade, presente para os últimos dias. Então nós temos que crer totalmente que o mesmo Espírito que inspirou os profetas da Bíblia também inspirou os testemunhos do Espírito de profecia. E nós temos que ter a certeza, como Jesus disse, Mateus 7,16, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Leia os testemunhos, veja a sintonia, a harmonia que há entre os testemunhos de profecia com a Bíblia. É um complemento autêntico. Não tem por que nós não crermos, porque é uma sintonia perfeita. Então, nós vamos crer na inspiração dos testemunhos, que vai nos preparar para a volta de Jesus, nos edifica a igreja e nos guarda da influência corruptora do mundo presente. Amém. Amém. Eu agradeço a presença do ministro. Não é sempre que ele pode me acompanhar, mas quem ouviu, testemunhe. Esse é o canal Filadélfia Genuína. Que todos possam se inscrever e compartilhar. Que Deus abençoe a todos. Amém.